Olá, meu nome é Cristiane, eu sou fonoaudióloga aqui na Audiopróteses e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando. Hoje temos um tema para falar sobre o Janeiro Branco com a nossa psicóloga Carla. Carla, mais uma vez, seja bem-vinda, né, falando desse assunto que é tão importante, né? Uhum. Então, para a gente começar, o que é o Janeiro Branco e por que ele é tão importante? Janeiro Branco é uma campanha de conscientização da saúde mental que nasceu em 2014, que tem o objetivo da gente refletir sobre a nossa vida emocional, né? Como é que está a nossa saúde mental, um assunto muito necessário, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com a maior prevalência de depressão na América Latina. Uhum. Em 2030, estima-se que a depressão seja a principal causa da infuncionalidade, que quer dizer, então, que são dificuldades da vida diária que as pessoas terão. Uhum. Então, a depressão vai ser a principal causa se a gente não cuidar da nossa saúde mental, né? Sim. E por que foi eleito o mês de janeiro para tratar sobre isso? Porque em janeiro é o mês que a gente estabelece nossas metas, a gente faz nossas reflexões do ano. E em janeiro, normalmente, a gente coloca lá as metas, né? Quero comprar um carro, quero comprar casa, e aí a gente esquece da saúde mental. Uhum. Então, a gente vem com esse objetivo de ter mais conversa sobre isso, para conscientizar as pessoas que é um tema que a gente tem que cuidar de janeiro a janeiro. Uhum. Não é só no mês de janeiro. Uhum. Esse assunto ainda seria um tabu? Com certeza, muita gente ainda acha que cuidar da saúde mental é sinal de fraqueza, sinal de frescura. Uhum. Ainda tem muita gente que fala que depressão não é doença, né? É frescura, a pessoa que não quer fazer nada. E não, a depressão é uma doença que até, né, são neurotransmissores que às vezes está numa baixa, né? Por isso que a pessoa fica, né, mais desmotivada, não quer fazer as atividades. Então, sim, é considerado uma doença, mas tem muita gente que ainda não acredita nisso. Uhum. E o que seria, né, a saúde mental? A saúde mental é como a gente lida com nossas emoções, nossos pensamentos, nossos relacionamentos, como é que a gente age no trabalho. Tudo isso é a nossa saúde mental. Saúde mental não quer dizer que a gente não vai ter desafios, mas como que a gente vai enfrentar esses desafios? Com equilíbrio, com apoio emocional. Carla, e dá para cuidar da saúde mental sem diagnóstico? Com certeza, a saúde mental a gente tem que prevenir e não esperar chegar num sofrimento intenso, né? Uhum. E quais seriam os sinais de alerta em questões emocionais? Sinais de alerta são irritabilidade, mudança de humor, dificuldade para dormir, isolamento, tudo isso são sinais que alguma coisa ali já não está indo tão bem. Mas a gente não precisa esperar chegar nesse sofrimento para buscar ajuda. E por que falar de Janeiro Branco e infância? Porque é na infância que a gente aprende a lidar com nossas emoções, né? É na infância que a gente aprende no relacionamento com os pais, no relacionamento com os colegas, e é ali que vai se formando a saúde mental. E na infância, então, né? O que seria saúde mental na infância? A infância é ensinar a criança a lidar com as emoções dela, deixar ela expressar as emoções, é trabalhar isso e ensinar ela a lidar com os desafios do dia a dia. Ter saúde mental não quer dizer que a criança vai ser feliz sempre, mas ensinar ela a lidar com a raiva, com a tristeza, com a frustração. E alguns comportamentos infantis pode ser pedido de ajuda? Sim. Muitas vezes o choro intenso, os gritos, as birras, irritabilidade, às vezes até o silêncio excessivo, tudo isso é comunicação. E acontece porque a criança não sabe dar nome para o que ela está sentindo. Imagina, a gente muitas vezes não sabe dar nome para as nossas emoções, né? Muitas vezes a gente fala, tô com um nó na garganta, um aperto no estômago. Então imagina a criança que está ali começando a vida, sentindo tudo isso, né? Sim. E qual seria o papel dos pais e cuidadores com essa questão? O papel dos adultos é regular as emoções das crianças, né? Então, somos nós que temos que aprender sobre nossas emoções para estar ensinando isso para as crianças, né? Ensinando elas a nomear, ensinando a lidar. As crianças estão observando tudo, estão sentindo tudo, né? Não sei se você lembra, quando tuas crianças eram pequenas, o dia que a gente chega mais cansado, mais estressado, é o dia que demanda mais atenção
ficam chamando a gente, querendo brincar. Por que isso acontece? Porque elas percebem que a gente mudou o comportamento. Elas tentam ajudar, não sabem como ajudar, também acabam ficando mais agitadas. Então, eu até sempre oriento os pais. Se está mais nervoso, teve um problema no trabalho, está com dificuldade, converse com a criança. Não precisa explicar todos os detalhes dos seus problemas, mas chegue em casa e diga, hoje no trabalho aconteceu uma coisa, estou um pouco mais brava, estou um pouco nervosa, vamos brincar de meditar, vamos brincar de relaxar. Então, os adultos também têm que saber lidar com as emoções para poder estar ensinando as crianças. Sim. E como que seria a ajuda para as crianças, para elas aprenderem a lidar com essas emoções difíceis? A gente tem que ensinar a nomear as emoções, acolher as crianças, mas nem sempre aceitar os comportamentos, né, que elas estão tendo. Então, primeiro, a gente acolhe, ensina, fala que entende o que ela está sentindo e depois corrige o comportamento. Sim. Validar o sentimento é permitir tudo? Não. Validar o sentimento é acolher, é compreender o que ela está sentindo ali. Mas depois corrigir e dar limite. Limite é muito importante. O limite traz segurança emocional para as crianças, né? Então, o limite tem que ser claro e afetuoso. Porque imagina assim, você andando num lugar escuro que você não sabe onde é que é o limite do chão. Você vai também ficar insegura, vai ficar nervosa. Então, agora, imagina você sabendo onde é que está o limite das coisas. Isso traz tranquilidade. Sim. Então, o limite é muito importante. A gente tem que ensinar isso para as crianças, até para o futuro delas. Para elas aprenderem depois a dar limite no relacionamento, no trabalho. Né? Até nessa semana tivemos um episódio trágico que ocorreu lá em Florianópolis, né? 4 adolescentes mataram um cachorro, talvez fiquem impunes por causa da idade, né? Isso já mostra também como é que está a saúde mental dos nossos adolescentes e desses pais, né? Sim. Fiquei sabendo que tem um pai que está ameaçando a pessoa que divulgou o vídeo. Sim. Então, tudo começa ali com os adultos, ensinando e orientando. Sim. E quando que é a hora de procurar ajuda psicológica? Ajuda psicológica você pode procurar a qualquer momento, porque o psicólogo ajuda você a ter autoconhecimento. Você não precisa esperar ficar doente, ter o sofrimento intenso, ou esperar a criança também ali já estar isolada, não tem mais amigos, não precisa esperar chegar nesse ponto. Você pode procurar ajuda antes, porque esse é o nosso objetivo, ensinar a pessoa a se autoconhecer. Escuto muitas vezes, não vou no psicólogo porque eu sei o que fazer, mas ainda não fiz. Não vou no psicólogo porque ele não vai resolver o meu problema. Verdade, nós não vamos resolver o problema das pessoas, mas a gente vai ajudar a pessoa a se conhecer, ela entender a causa daquele comportamento, por que chegou naquele ponto e como é que ela vai lidar com isso, como que ela vai resolver isso. A solução é ela que vai achar, mas antes ela vai se conhecer para saber como chegar naquela solução. Sim. E quais são as atitudes práticas para o Janeiro Branco que você recomendaria? Atitudes simples que hoje em dia a gente não encontra mais tanto, né? Uma conversa sem pressa, evitar excessos de tela, excessos de doce, excesso de autocobrança, excesso, né? Tenho que dar resultado, tenho que mostrar resultado, tenho que ter sucesso na área profissional, sucesso em casa, até... Não existe pais perfeitos, o que existe são pais presentes que ajudam as crianças. Então, são atitudes diárias, simples, tá disponível para um amigo, tá disponível para os teus filhos em casa, ter tempo para o diálogo. O diálogo não é só falar, mas também saber escutar e ter um tempo só para você. Ah, mas é difícil, é muito corrido. No banho. Entra ali no banho, 5 minutos, relaxa, tenta não pensar em nada, só sentindo a água caindo ali. Cafezinho de manhã antes do trabalho também ajuda? Também. E Carla, qual a tua mensagem final então para o Janeiro Branco, para quem está nos assistindo? A mensagem final, quem cuida da mente, cuida da vida.
E devemos cuidar da nossa saúde mental de janeiro a janeiro, prevenir, não esperar chegar no sofrimento emocional e cuidar das nossas crianças para que sejam adultos conscientes e responsáveis e seguros no futuro. Sim. Carla, muito obrigada por ter vindo conversar com nós sobre esse assunto que ainda, né, não é tão comentado, mas esperamos que as pessoas entendam isso e realmente se cuidem de janeiro a janeiro, como você recomendou. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando. Aguarde os próximos.